Muito boa noite a todos. Estamos felizes neste horário, nesta noite, neste lugar, para a leitura da palavra. É um momento muito alegre para todos nós. Nós vamos, nesta noite, eu prometo não delongar muito, porque esse pessoal tem que voltar para casa. E há uma aluna ali que tem que levantar às 3 da madrugada para pegar o ônibus para ir para o Prata. Então, prometi para ela que não vou alongar muito, senão ela vai ter que já sair daqui direto para lá. É um prazer para esta igreja, para nós estarmos recebendo a igreja em Santa Rita. E no final você vai entender quem de fato é a igreja em Santa Rita. Tá? No final eu vou revelar para você quem de fato é a igreja em Santa Rita. Tá certo? Então no final eu vou contar isso para você. Hoje à noite nós queremos fazer a leitura da palavra. Abra sua Bíblia para o livro de Mateus, capítulo 13, leitura oficial da noite. Mateus, capítulo 13. Nós vamos fazer uso desta palavra nesta noite e nós vamos estudar alguma coisa interessante aqui. Mateus, capítulo 12, versículo 46. É que está pertinho do 13 aí, já peguei carona nele. Mateus 12 e 46. Ok, crianças de 8 anos abaixo, quiserem se deslocar a uma sala especial para você ali ao lado anexo, durante a mensagem e depois, durante a realização do batismo, se você quiser tornar com as crianças para ver o ato, serão bem-vindos. E parece que quase não tem criança nessa faixa etária. Muito bem. Mateus 12, 46. E falando Jesus ainda à multidão, eis que estavam fora sua mãe e seus irmãos, pretendendo falar-lhe. E disse-lhe alguém: eis que estão ali fora tua mãe e teus irmãos que querem falar-te. Porém ele respondendo disse ao que falara: quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? E estendendo a mão para os seus discípulos disse: eis aqui minha mãe e meus irmãos. Porque qualquer que fizer a vontade de meu Pai que está nos céus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Agora, vira as páginas da sua Bíblia para Mateus, capítulo de número 28. Está bem pertinho aí, Mateus, capítulo de número 28. Versículo 19. Ide, portanto, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Nesta noite memorável aqui estamos reunidos para a realização do ato batismal, e é um dos 2 ritos que o Senhor Jesus deixou registrado na sua palavra. Um deles é o batismo, o outro é a ceia do Senhor. Mas para que o batismo possa ser realizado, é primeiro que as pessoas entendam o que é isso. Para que uma pessoa se torne membro da igreja do Senhor Jesus, portanto, na face da terra, é preciso que ele passe pelo processo da conversão, que é uma mudança de vida de dentro para fora. A conversão, na verdade, é o primeiro passo na vida cristã.
Nós nos tornamos cristãos pelo ato da conversão em Cristo Jesus. E aí nós nos tornamos membros da Igreja do Senhor Jesus na face da terra, formada por todo aquele que nele crê, independente da bandeira religiosa. Mas nós nos tornamos membros de uma igreja local através do batismo. E aí, quando nós submetemos ao batismo, nós nos tornamos membros de uma igreja local. Por isso, nesta noite aqui nós estamos para realizar o batismo, onde mais 4 pessoas estão se tornando membros da igreja local da Fazenda em Santa Rita. Na vida dessas 4 pessoas, eles já se tornaram membros da igreja do Senhor Jesus formada na face da terra. O que eles estarão fazendo na noite de hoje é uma confirmação daquilo que eles já fizeram na sua vida particular. E estarão demonstrando isso publicamente nesta noite que estarão se tornando membros efetivos da igreja local em Santa Rita. E, ao mesmo tempo, fazendo parte da família espiritual. Por isso que nós vemos em Mateus capítulo 12, quando o Senhor Jesus estava reunido dentro de um lugar, as pessoas disseram para ele, olha, lá fora está sua mãe, está os seus irmãos humanos, que querem falar com você. E Jesus disse, olha, quem é minha mãe, quem é meus irmãos? E estendendo as mãos para os seus discípulos, disse, eis aqui a minha mãe e meus irmãos, porque todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, minha mãe e meu irmão, minha irmã e minha mãe. Então, nesta noite, nós estamos recebendo na família espiritual o irmão Adalberto, a irmã Dara, a irmã Romilda e o irmão Samuel, como membros da família espiritual. Agora eles passam a ter 2 famílias. A família humana, que é formada, e eu falei para você que no final vou mostrar para você quem é a igreja de Santa Rita, e aqui dentro tem praticamente grande parte desse povo, talvez algo em torno de 50%. Agora eles fazem parte da família espiritual, que somos todos nós, membros do corpo de Cristo, desse um só rebanho, desse um só pastor, através da fé em Cristo. E nesta noite eu queria dizer a você, que se você ainda não faz parte da família espiritual, tendo Deus como Pai, a noite é oportuna. Então, como eu faço para fazer parte da família espiritual? É nascendo nessa família espiritual. E você ganha de presente um montão de irmãos e irmãs. Pessoal bonito aí, né? Um grande nome de pessoas. Você ganha um montão de irmãos e irmãs, de mães e pais em Cristo Jesus. E qualquer lugar que você for no mundo, se você faz parte da família espiritual, você tem lá um irmão, uma irmã em Cristo, para estar te apoiando, para estar orando com você. Você nunca mais estará sozinho. Você tem uma família espiritual que vela, que ora e acompanha e ficará perto de você. Por esta razão é que o Senhor Jesus diz, todo aquele que fizer a vontade de meu Pai, este é meu irmão, é minha irmã e é minha mãe. Então, fazer a vontade do meu Pai é o quê? É receber este evangelho que nós estamos anunciando nessa noite. Este evangelho que tem o poder de transformar vidas e criar nas pessoas uma nova vida. O Senhor Jesus Cristo, na comissão que Ele determina para os seus discípulos, Ele disse para eles, olha, agora vocês devem ir a todas as nações, vocês devem anunciar o evangelho, que é o poder de Deus para transformar vidas. E uma vez anunciando esse evangelho, uma vez feito esses discípulos devem ser batizados. Então, nesta noite, nós estamos felizes, estamos com a liderança da Igreja de Santa Rita presente, parte dos seus membros aqui, dos assistentes também. Mas, ao longo do tempo, esta igreja tem feito isso. Ela tem anunciado o evangelho lá, ela tem pregado o evangelho, ela tem feito discípulos, e hoje à noite ela está batizando parte desses discípulos, e ela estará agora ensinando esses discípulos a guardar todas as coisas que o Senhor Jesus tem mandado. O batismo é o único ato que é realizado em nome das 3 pessoas da Santíssima Trindade. O Senhor Deus não disse através da palavra,
vocês devem batizá-la em nomes do Filho, do Pai e do Espírito Santo. Eles devem ser batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. As três pessoas da Trindade unidas no ato do batismo. Deus o Pai idealizou a salvação das almas humanas. Deus o Filho se entregou para morrer na cruz do Calvário e pagar o preço da nossa salvação. E Deus, o Espírito Santo, se encarregou de entrar no nosso coração, dirigir e controlar as nossas vidas. Por isso, Deus o Pai, Deus o Filho, Deus o Espírito Santo estão sendo invocados no ato em que o batismo estará sendo realizado. É em nome da Trindade que essas pessoas nesta noite estarão sendo batizadas, confirmadas diante do Senhor Deus. Um outro versículo que nós lemos em Marcos capítulo 16 e versículo de número 15, nos chama a atenção por algo interessante no mesmo sentido do batismo. Marcos 16 e 15, disse-lhes, ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Se eu parasse o texto aqui, você sairia daqui com uma convicção tão grande no seu coração, de que para você ser salvo, você teria que ser batizado. Quem crer e for batizado será salvo. Ponto e vírgula. Mas quem não crer será condenado. Então eu queria esclarecer para você hoje à noite de que a ordem é bem clara. Quem crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer será condenado. A segunda frase não fala quem não crer e não for batizado. Por que esta questão? Porque a principal fonte, o principal motivo da pessoa ser salvo é crer. Não é a água do batismo que salva, mas é a graça de Deus recebida por meio da fé em Cristo Jesus. Pela resposta de Cristo ao criminoso na cruz de Calvário, você descobre isso lá em Lucas 23 e 43. Naquele exato momento, aquele homem diz, Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz para ele, hoje mesmo estarás comigo no paraíso, mesmo sem ele ter sido batizado. Ele foi salvo por Cristo Jesus. Mas quando você vai para Atos capítulo 8, a partir do versículo 12 até o versículo de número 24, você vai encontrar um homem chamado Simão. Ele creu. E creu até o próprio Simão. E sendo batizado. Mas quando você chega lá pelo versículo de número 21 de Atos 8, a palavra diz, olha, o teu coração não é reto diante de Deus. Então nós temos duas questões. Uma pessoa foi salva sem ser batizado. Uma pessoa foi batizada e não foi salva. Então eu queria afirmar a você hoje à noite que para você ser salvo é preciso crer em Cristo Jesus. O primeiro passo é crer. O que é crer? É acreditar, é confiar, é depositar em Cristo a convicção absoluta. Contudo, eu preciso lembrar a você que é necessário lembrar que o batismo é uma etapa importante na vida daqueles que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Porém, sem a fé em Cristo Jesus, o batismo não garante que uma pessoa irá para o céu. E aquelas pessoas que se recusam a acreditar que Jesus, como seu Salvador pessoal, estarão condenadas, mesmo sendo sido batizadas ou não. Então, o primeiro passo para você na vida cristã é crer. Através da conversão, você se torna, então, membro da fé em Cristo Jesus. Agora eu quero ler um outro versículo com você. Atos, capítulo de número 8.
Atos capítulo 8. Eu estou lendo esse texto para você confirmar o que nós estamos querendo falar sobre o batismo. Atos capítulo 8. A partir do versículo 26, e nós não vamos ler todo o texto, mas a partir do versículo 26, você tem a linda história de Filipe, que estava pregando em Samaria. O grande Filipe tinha alcançado um bem-sucedido ministério na pregação para grandes multidões em Samaria. Você tem isso em Atos capítulo 8, versículo 5 ao versículo 8. E de um modo superintendente, de um modo surpreendente, de um modo obediente, ele deixou aquele ministério e, movido pelo Espírito de Deus, para viajar por uma estrada deserta, uma região aberta, e levar as boas novas ao deserto para uma alma, para um homem que vinha da Etiópia. E a Bíblia diz que, ao chegar ali, ele encontrou que um homem estava lendo as Escrituras. E ele aproximou mais perto aquele homem, e ele perguntou: olha, você entende o que lês? Você entende o que lês? E nós descobrimos que, versículo 32, o lugar da Escritura que li era este: foi levado como ovelha para o matadouro, e como está mudo o cordeiro diante do que o tosquia, assim não abriu a sua boca. E Filipe se aproximou daquele carro, conversou com ele, abriu a boca no versículo 35, começando nessa escritura, ele anunciou a Jesus. Aquele homem que estava caminhando, indo para Jerusalém para prestar as suas adorações, diz a palavra de Deus que ele entendeu a mensagem. Ele entendeu o que estava escrito, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz do Calvário para ser o nosso Salvador, que assumiu o nosso lugar. E entendendo isso, quando chega no versículo de número 36, algo surpreendente acontece. E indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Algo interessante chama a sua atenção aqui. Você não vê Filipe mencionando para o eunuco alguma coisa sobre o batismo. Não. Mas entendendo, lendo as Escrituras, ele entendeu dentro de si que uma vez salvo, é preciso ser batizado. E ele diz: olha, aqui tem água. O que impede que eu seja batizado? E Filipe diz no versículo 37, é lícito se creres de todo o coração. Mais uma vez a palavra crer. Se creres de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Versículo de número 38. E mandou parar o carro. Desceram ambos à água, tanto Filipe como eunuco, e o batizou. Meu amado amigo em Cristo Jesus, se você é salvo por Cristo, se você já creu no Evangelho, o que impede de você ser batizado? Se você é crente há 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, se você já fez a sua profissão de fé a Cristo, o que impede que você seja batizado? Aqui nas Escrituras há uma prova bem clara que você não precisa esperar 6 meses para ser batizado. O prazo foi que ele parou o carro, desceu do carro, entrou na água, foi batizado, saiu do carro, continuou a sua viagem, salvo e batizado por Cristo Jesus. Talvez alguém coloque alguém na fila do batismo durante 6 meses. Me colocaram 1 ano na fila do batismo. Não é porque eu tinha feito muita coisa errada não, viu, John? Porque era norma. De 6 meses a 1 ano na fila do batismo para esperar. E muitos aqui na sala ficou talvez esse período ou até mais, na observância, sem conhecimento bíblico. Você quer ver uma outra coisa? Vira para Atos capítulo 9, está pertinho aí. Então o que impede que você seja batizado se você já creu em Cristo Jesus? Já deu o primeiro passo? Deu o segundo. Atos capítulo 9. Nós descobrimos algo muito interessante aqui. Versículo 18, estou falando agora da conversão de Saulo, de Tarso. Perseguidor da igreja, um homem que matava, que assolava, que fazia coisas extraordinárias contra a vontade de Deus.
e ele tinha cartas para Damasco para prender e matar quem quisesse. Era um homem cruel, sanguinário. Mas no capítulo 9 ele está indo para Damasco. E no meio da viagem a Bíblia diz que uma luz do céu resplandeceu sobre ele. E ele caiu por terra e ele ouviu uma voz do céu: Saulo, Saulo, por que me persegue? Dura coisa é recalcitrar-se contra os aguilhões. Naquela noite, naquela tarde, Saulo de Tarso, Paulo se converte. Ele abre o coração e crê em Cristo Jesus como Salvador. E quando você chega lá para o versículo de número 15, Ananias recebe uma mensagem: olha, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias entrou na casa, impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo, palavras bonitas, aquele que saiu de Jerusalém para Damasco como um cruel perseguidor, agora entra para a família cristã e é recebido como irmão. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai, este é meu irmão. Ananias diz: irmão Paulo, irmão Saulo, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Veja a maravilha do versículo 18. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista, e levantando-se, foi batizado. Saiu de Jerusalém como um assassino. Entra em Damasco como um crente em Cristo Jesus e é batizado na mesma tarde. É a graça de Deus, meu amado. A graça de Deus é assim. Ela não olha o seu passado, não olha o seu presente, olha o seu futuro. Ananias se diz: não, vou colocar Saulo agora na minha sala de espera. É um ano aqui para mim observar esse cara. Sei lá se ele vai fazer besteira. Não. Naquela mesma hora levantou-se e foi batizado. Vira sua página para Atos capítulo 16. Atos capítulo 16. Eu estou caminhando para as conclusões finais. Atos 16. Versículo 30. Agora você vai encontrar esse mesmo Paulo agora preso numa cadeia junto com Silas. Enquanto eles estavam presos, eles estavam orando. Mas eu quero ir com você para o versículo de número 25. Perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas e foram soltas as prisões de todos. Acordando o carcereiro e vendo abertas as portas da prisão, tirou a espada e quis matar-se, cuidando que os presos já tinham fugido. Mas Paulo clamou com grande voz, dizendo: não te faças nenhum mal, que todos aqui estamos. E pedindo luz, saltou dentro e todo trêmulo se prostrou ante Paulo e Silas. E tirando-os para fora, disse: senhores, que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, mais uma vez aquela palavrinha bonita: crê no Senhor Jesus Cristo, e serás salvo, tu e a tua casa. E lhe pregaram a palavra do Senhor, e a todos os que estavam em sua casa. Agora eu quero que você volte para mim, comigo para o versículo 25. A primeira frase, segura ela aí. Perto da meia-noite. Verdade? Agora, vai comigo para o versículo 33. E tomando-os ele consigo naquela mesma hora da noite. Que hora? Perto da meia-noite. Lavou-lhes os vergões e logo foi batizado ele e todos os seus. É a graça de Deus. Não esperou o dia amanhecer, perto da meia-noite, levou para casa, lavou os vergões, eu creio em Cristo Jesus, então vamos ser batizados agora mesmo. Que impede que você seja batizado se você já é um crente em Cristo Jesus? Se não há nada que impede, procure a liderança da sua igreja, se apresente, olha, em nome de Jesus eu quero passar pelas águas. Ou se você está fora de comunhão por alguma razão, se apresente, olha, eu quero
acertar as minhas contas, quero tomar meu lugar na ceia, quero tomar meu lugar no ministério, quero fazer parte da família espiritual, eu quero ajudar a pregar o Evangelho. Sabe de uma coisa? Nós estamos felizes porque as boas novas da salvação, elas são expressas de modo bem simples. Crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo, tu e a tua casa. Naquela noite, o carcereiro creu, os da sua casa creu. Adalberto creu um dia, Romilda creu, Dara creu, a mesma família. Estão sendo batizados hoje, pela fé em Cristo. Quem sabe a sua família também pode fazer parte da mesma família. 5 minutos para as conclusões finais, o significado do batismo, Romanos capítulo 6. Romanos, capítulo de número 6, versículo 3. Ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Porque se fomos plantados juntamente com ele na semelhança da sua morte, também o seremos na da sua ressurreição. Sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, a fim de que não sirvamos mais ao pecado, porque aquele que está morto está justificado do pecado. Ora, se morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos, sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. O batismo significa algo interessante, uma identificação com Cristo. Então, o primeiro passo, por que nós batizamos? Porque é uma ordenança de Deus. Ide, fazei discípulos de todas as nações. Segunda pergunta: quem deve ser batizado? Todo aquele que nele crê. Todo aquele que nele crê. Terceira pergunta: a maneira, como deve ser batizado? A maneira que possa identificar-se com Cristo nos seus 3 estágios: na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. Nós adotamos o método de imersão. A imersão é a forma habitual do batismo. Simbolicamente, o velho homem é sepultado nas águas. O batismo, então, é símbolo da morte, o sepultamento do antigo estilo de vida nossa, como nós vivíamos antes, mas também simboliza o renascimento para uma nova vida. Ao levantar-se da água, então a pessoa está ressuscitando para uma nova vida com e em Cristo Jesus. Se nós considerarmos que a nossa antiga vida agora está morta para sempre, nós agora poderemos considerar que estamos ressuscitando, ressurgindo para uma nova vida em Cristo Jesus. Então, o batismo nas águas significa identificar com Cristo na sua morte, no seu sepultamento e na sua ressurreição. É por isso que Paulo escreve que se alguém está em Cristo, em 2 Coríntios 5,17, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, as pessoas que se tornam cristãs, nós os cristãos, nós somos pessoas completamente novas em nosso interior. O Espírito Santo nos dá uma nova vida. Então, meu amigo, sendo assim, nós não somos mais os mesmos. Nós não somos reformados. Nós não somos reabilitados. Nós não somos reeducados. Nós somos
recriados, feitos novas criaturas em Cristo Jesus. E por ocasião, então, da conversão, nós não apenas viramos uma página da nossa vida velha, mas nós começamos uma vida nova agora, sob o controle de um novo mestre, o Espírito Santo de Cristo, de Deus em nossas vidas. Então, o batismo significa identificação com Cristo em todos os seus aspectos. Se você for para Mateus capítulo 3, você vai encontrar que Jesus Cristo batizou nas águas, para identificar conosco que nós também precisamos fazer essa identificação com Ele. Finalmente, as nossas conclusões, então. O batismo significa, então, uma identificação com Cristo. O batismo é para aqueles que já são salvos. Há uma ideia, e uma ideia errada, de que ao descer nas águas, as águas do batismo lavarão os seus pecados. Eu tive uma dura discussão uma vez com um líder mais velho do que eu, quando nós fomos construir um poço batismal, e ele bateu o pé comigo que era errado fazer um poço de batismo no templo, porque João batizava em salinha, onde havia muitas águas, e o batismo tem que ser feito em águas correntes, para que a água possa lavar os seus pecados. E foi difícil convencer aquele velho ancião de que isso não é verdadeiro. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. E aí, meu amado, se você batizar no Rio Jordão, no Rio Tijuco, no Rio Paranaíba, nesse poço de batismo aqui, ou dentro de uma piscina, ou dentro de uma banheira que cabe você completo lá, tem o mesmo valor. Seus pecados foram lavados quando você disse: Senhor, eu creio. A partir dali, seus pecados foram lavados. O que esses nossos irmãos farão agora é uma confirmação pública daquilo que eles já fizeram no seu interior, no seu coração. O batismo é, então, condicional. Quem crê? Quem crê? O batismo é individual. A conversão é individual. O batismo é individual. A consagração é individual. O crescimento espiritual é individual. Uma das únicas coisas que é coletivo será o arrebatamento. Então, eu não posso chegar para você e dizer: olha, você quer ser batizado? Isso tem que nascer de dentro de você. Lembra do eunuco? Ele leu a palavra, ele entendeu e foi batizado. Então, é condicional. É quem crê. E nesta noite, se você ainda não creu, aceite o sacrifício de Cristo na cruz, feito por você, e receba Ele como Salvador. Há alguns passos muito importantes, eu vou concluir os nossos pensamentos aqui. Primeiro passo na vida cristã, conversão. Segundo passo na vida cristã, batismo. Terceiro passo na vida cristã, serviço. Você que é pai ou mãe, você vai entender isso. Um filho nunca dá o segundo passo sem primeiro ter dado o primeiro. Não tem jeito de você dar o segundo passo sem você dar o primeiro. Na vida cristã não é diferente. Não tente dar o terceiro passo sem ter dado o primeiro. Não vai funcionar. Primeiro, conversão. Segundo, batismo. Terceiro, serviço. É por isso que muitos jovens às vezes ficam bravos com a liderança. Eu queria tocar no conjunto, eu queria fazer isso, eu queria cantar aquilo. Tudo. Você já é membro? Não, mas sabe o que é? Já quer dar o terceiro sem dar o primeiro. É uma sequência. Então, nessa noite, eu queria terminar os nossos pensamentos dizendo a você assim: se você já é crente em Cristo Jesus,
e ainda não deu o passo de batismo, o que está impedindo? Coloque essas coisas diante do altar de Deus nesta noite. Se você ainda não é um cristão em Cristo Jesus, creia nele nesta noite. Deus está formando nesta terra uma grande família. Não a família da Globo, tá? Uma grande família espiritual, formada de homens e mulheres. E eu louvo a Deus por fazer parte desta família. Apesar de ser baixinho, pouco careca, praticamente preto, né? Mas fui recebido numa família espiritual. Tenho minha família humana e tenho uma família espiritual. Eu tenho o maior prazer de poder chegar para você e dizer, olha, meu irmão, minha irmã, somos parte da mesma família. Pertencemos ao mesmo Deus. E é esta família espiritual que vai morar nos céus com Cristo para todo o sempre. Que Deus abençoe nesta noite o Adalberto, a Romilda, a Dara, o Samuel, a outra filha do Adalberto, que já está se preparando também para daqui uns dias descer as águas. Que Deus abençoe o Vandeir, Vanderli e a Margarida, que são os pais do Samuel, um filho único que estará batizando hoje à noite. Deus abençoe a liderança da igreja em Santa Rita. Deus abençoe a liderança em Bahia Brasil e as demais lideranças aqui representadas. O povo de Deus, o corpo de Deus reunido. A família de Deus é assim, sem distinção de cor, de raça, de nacionalidade. Somos irmãos em Cristo, temos o mesmo Pai. E assim nós podemos clamar e chamar Deus de nosso Pai. Se você não faz parte dessa família espiritual, queira fazer hoje à noite e receba de Deus a graça para a sua vida. Deus em Cristo Jesus vos abençoe nesta noite. Amém. John, os prosseguimentos do batismo. Obrigado, Sebastião. Eu vou convidar o Adalberto, a Romilda, a Dara e o Samuel para já ir se aprontando para descer as águas do batismo. Andro, assume ali, por favor. As pessoas não precisam ficar muito preocupadas, porque nós vamos passar a questão no telão, e aí vai ficar mais fácil para ver. Lembrando que é passado via internet, então isso vai ficar uns minutinhos, uns segundinhos de atraso, né? Quando já desceu nas águas, lá vai estar descendo. Então, por gentileza, esperem um pouquinho. Mas, antes, enquanto eles vão se preparando, nosso irmão Sebastião falou que, em primeiro lugar, eu tenho que ser salvo, em segundo lugar, eu tenho que passar pelas águas do batismo, e em terceiro lugar, eu preciso servir ao Senhor. Para ser salvo, eu preciso olhar para Cristo. Para passar pelas águas do batismo, eu preciso olhar para Cristo. E para servir ao Senhor, eu preciso olhar para Cristo. Então nós vamos cantar o hino 280, enquanto eles vão passando lá. Hino número 280 diz: olhando para Cristo, mais santo serás, deixando o pecado, melhor correrás, ficando bem perto de Cristo Senhor, do mal deste mundo serás vencedor. Se vocês quiserem descansar um pouquinho, podem ficar em pé enquanto a gente canta esse hino 280. Olhando para Cristo, mais santo serás, deixando o pecado, melhor correrás, ficando bem perto de Cristo Senhor, do mal deste mundo
serás vencedor. Olhando para Cristo, pode Ele guiar a tua conduta, todo o teu andar. Nos dias alegres de luto, de dor, o teu companheiro será teu Senhor. Olhando para Cristo, tu podes obter nas tuas fraquezas divino poder. Bem obediente à voz de Jesus, caminhará sempre à sombra da cruz. Olhando para Cristo, guarda-te-á do mal, até tu chegares ao lar eterno. Podem sentar. Vamos ver se resolveu. É? Ah, então tá bom. Nós vamos abrir as contínuas, mas antes, nós vamos cantar algumas estrofes do hino 186, do primeiro até o quarto, que diz sobre a água do batismo, né? Descendo as águas do batismo. E depois, na hora que terminar o batismo, nós vamos cantar a quinta e a sexta estrofe, que diz já gozando nova vida. Então vamos cantar 186, as primeiras 4 estrofes desse hino. Só um minutinho, Marisana. Muito bem. Oh, Jesus, eu te confesso como Mestre e Salvador, desde as águas do batismo, quero te seguir, Senhor. Toma o meu lugar agora, com meu Salvador aqui. Em figura eu morrendo, viverei, Senhor, pra ti. Sobre a dura cruz morrendo,
Tudo que o Sebastião falou na sua mensagem foi a confirmação dessas primeiras 4 estrofes. Antes de nós realizarmos esse batismo, eu sei que aparentemente é normal, mas eu gostaria de chamar o Sebastião aqui à frente, e ele vai estar orando. Vou convidar o Noenda para vir também me ajudar a abrir a cortina. Nós vamos estar orando, rogando as bênçãos de Deus sobre essas vidas que nesse momento vão passar pelas águas. Muito bem, vamos. Queria que você fechasse os seus olhos. Nós vamos falar com Deus. Vamos estar intercedendo para esse momento tão singular, tão ímpar na vida dessas pessoas. Isso faz uma diferença muito grande. Quando alguém desce as águas do batismo, quando ressurge para viver uma nova vida. Me lembro, há 40 anos atrás, isso aconteceu comigo. E é uma experiência única, a vida de cada pessoa. Hoje, aos 53 anos, me recordo daquele tempo, aos 13 anos, descendo pelas águas do batismo por 14 anos. Vamos falar com Deus. Deus, nosso Pai, nesta noite memorável, estamos diante do Senhor, meu Pai, agradecidos pelo que Tu és, pelo que o Senhor representa para cada um de nós. Estamos, ó Deus, nesta noite para apresentar a vida do Adalberto, a vida da Romilda, sua esposa, a vida da Dara, sua filha, a vida do Samuel, seu sobrinho, filho dos nossos irmãos, Bebé e Margarida. Ó Deus, nós queremos apresentar essas novas vidas, para que o Senhor os use, para que o Senhor fortaleça a sua fé. Ó Deus, nós lembramos da Dara, tão jovem ainda, na flor da idade. Lembramos do Samuel, tão novo ainda. Ó Deus, precisando da tua ajuda na juventude. Fortaleça, Senhor, a fé desses jovens. Não os deixe cair pelas estradas da vida. Fortaleça, Senhor, a fé do Adalberto, da Romilda, como casal, como marido e como mulher, para que eles possam conduzir os filhos, para que eles possam conduzir um ao outro na graça do Senhor. Obrigado, ó Deus, pela existência da vida dessa família tão querida por todos nós. Obrigado por cada um deles. Que o Senhor derrame a sua graça agora, nesta noite, assim como o Senhor fez com o Senhor Jesus naquele dia, quando ele desceu as águas. Que a voz do céu possa ser soada nessa noite e dizer: esses também são meus filhos amados. Esses são meus filhos que me ouviram, me aceitaram, me olharam e me aceitaram como Salvador. Ó Deus, toma em tuas mãos, irmão Onildo, nesta hora, que será o canal de bênção para descer as águas do batismo e realizar o batismo em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ó Deus, coroe de êxito esta hora, abençoe esta cerimônia. Nós oramos e agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode abrir, mano. Romilda da Silva Souza. Ela está quebrando. Dara Cristina Souza Silva. Dara Cristina Souza Silva. Já foi a Romilda, mãe, a Dara, filha, agora o pai, Adalberto, José
da Silva. Adalberto José da Silva. E por último, o sobrinho Samuel Silveira Silva. Samuel Silveira Silva. Muito bem, vamos cantar as últimas duas estrofes do hino 186, já gozando nova vida. Que fiel ao teu agrado, vive a realidade seja aqui. Muito bem. Enquanto nós esperamos, nós já estamos terminando. Eles vão vir até aqui à frente, nós queremos orar com eles. Nós ainda vamos cantar um hino 289. É um desafio não só para eles, mas um desafio para nós, como disse o Sebastião, por todos nós que já passamos pelas águas do batismo. Um dia nós nos comprometemos a servir fielmente ao Senhor, que possa vir à nossa memória se nós estamos ou não fazendo isso de maneira leal ao Senhor. Um pendão real vos deu Jesus o Rei, a vós, soldados seus.
que todos nós estejamos firmes até morrer. Amém? Vamos só aguardar eles, deixando bem claro que a mensagem vai estar à disposição e o batismo no site, né, da Casa de Oração, www.casadeoracão.com.br, a partir de terça, né, Paulo? Terça-feira. Então, aquelas pessoas, se vocês querem que os outros vejam, está à disposição no site da Casa de Oração a partir de terça-feira. Mais uma vez, essa igreja gostaria de agradecer a oportunidade, né, que a igreja ali em Santa Rita. Falando nisso, cadê o Sebastião? Chama o Sebastião ali. Ele fez um desafio que ia não sei o que, né, mostrar a igreja de Santa Rita e ele esqueceu ali dentro. Vai lá chamar ele, meu filho. Aí, oxe. Ele esqueceu do negócio, né? Mas nós gostaríamos de agradecer a igreja de Santa Rita. Foi um prazer para nós, né, ter a igreja local aqui, ceder o poço e estar à disposição quantas vezes for necessário, né? Esse poço foi feito para ser utilizado para a honra e a glória do Senhor, para que nós tenhamos realmente mais pessoas fazendo parte desta família, né? Nos tornando cada vez mais um grupo de irmãos e irmãs verdadeiras. Sebastião, como é que é o negócio aí que você falou? Você começou falando e não terminou. Fica para mim. Nós vamos agora, enquanto os candidatos estão chegando, né, para cá, nós vamos apresentar, vamos orar com eles, vamos cumprimentar eles, mas na verdade, nós queremos, só para encerrar e depois nós vamos... O John vai estar encerrando, convidando alguém para orar. A igreja em Santa Rita, ela tem um marco muito grande na história do povo de Deus regional, né? Alberto, pode ficar aqui junto comigo, pode ir para cá. Eu vou convidar depois, o Samuel está chegando, o Nildo, vem para cá, o Nildo vem para cá. Nós vamos convidar eles daqui para orar, o pessoal está chegando. Mas só para vocês terem uma noção, na verdade, eu queria que se colocasse de pé, porque para vir aqui na frente é meio complicado, né? Mas eu acho que seria interessante. Só para vocês terem uma noção da dimensão da história, eu queria que se colocasse de pé o pessoal que faz parte da igreja de Santa Rita. Pessoal descendente da igreja de Santa Rita. Todo mundo. Pessoal que faz parte da igreja, que passou pela Santa Rita, que tem um dependente lá, um ancestral lá, que ficou por lá, que é casado com alguém de lá, que passou por lá. Dá para você ver quem é o pessoal da Santa Rita aí. Os familiares, né? Netos, bisnetos, tataranetos, cunhado, genro. Para você ver o pessoal da Santa Rita que está por aqui. Tem mais gente aí. Tem mais alguém ainda ali. A Vânia tem que ficar em pé também, né? Eu já estou em pé, né? Já estou em pé. A Samara, a Sara está por ali, está em pé também já, né? A Lara está por ali, né? Esse pessoal, o Celso está lá, né? Já firme. Lá atrás tem mais, o Fábio Divino está lá, a Marlene, a Lourdes, né? Eu queria agora... Podem assentar. Vocês veem que o pessoal da Santa Rita não é pouca gente não, né? Então, quando o Amilson está ali, mas a Madalena, então, Isaías 53, né? Está ali firme. Então, o pessoal bem grande, né? Eu acho que a irmã... Fugiu. A Jaida, ou a Elda tem noção de mais ou menos quantas são as pessoas, mais ou menos do tronco, que hoje faz parte, que passou pela Santa Rita aproximadamente hoje, né? São 450 e poucas pessoas partidas de um tronco, né? Lá em Santa Rita. E a maior parte dessas pessoas são convertidas, outros não, mas o tronco em si são 450 e alguma poucas pessoas, né? Muito bem, está faltando quem aqui? Só o Samuel. Samuel está vindo aí.
Isso. Chega aí, jovem Samuel. Isso. O mais fácil foi pentear o cabelo. Preocupa não. Muito bem. John, conduza a finalização. Vou aproveitar que o Anildo está aqui à frente e teve esse privilégio de passar esses membros, batizá-los, e ele vai estar encerrando com a palavra de oração. Pai de amor, queremos agradecemos o Senhor pelo teu poder, porque é através do teu poder que há transformação de vidas. E aqui, ó Pai, nós temos visto várias pessoas que já têm tido esse encontro com o Senhor. E obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor na nossa vida há diferença, há transformação, há alegria, há paz, há esperança, há segurança. Obrigado, Pai. Nós queremos colocar mais esses 4 irmãos que têm nessa noite testemunhado do teu poder na vida deles. E, ó Pai de amor, nós rogamos o Senhor para que nessa noite, no nosso meio, possa ter outras pessoas que possa ter a coragem, como aquele carcereiro que teve a coragem de dizer que ele queria aceitar o Senhor como Salvador. Ó Pai de amor, nós rogamos o Senhor, esse momento, ó Pai, que possa estar falando na vida de pessoas que ainda não têm essa certeza. Se o Senhor voltar hoje, para onde irão? Ó Pai de amor, obrigado, porque nós temos essa esperança. Não porque nós somos melhores, mas porque um dia nós tivemos a coragem de colocar a nossa vida nas mãos do Senhor. Ó Pai de amor, nós rogamos por esses 4 que têm nessa noite dado esse passo. Que cada dia o Senhor esteja abençoando eles. Que cada dia, ó Pai, eles possam estar tendo a força de ficarem perto do Senhor. Que cada dia, ó Pai, eles possam alimentar da Tua palavra. Para que todos os dias as suas vidas possam estar enraizadas nessa fonte inesgotável que é o Senhor. Muito obrigado, ó Pai. Nós queremos colocar a igreja de Santa Rita na Tua presença. Seja com os líderes, seja com cada aquilo que é reunido naquela igreja. Que cada dia, ó Pai, eles possam sentir alegria, mesmo sendo poucos, mas com a convicção que o Senhor está no meio deles, abençoando e mostrando o Teu poder. Ó Pai, obrigado. Seja com cada um que está aqui. Ao voltar para os seus lares, ó Pai, que possa estar marcado durante esse dia, essa noite, o que eles têm presenciado, quanto ao testemunho desses 4, que hoje têm dito que têm aceitado e têm vivido e quer cada dia viver para o Senhor. Nós agradecemos e deixamos tudo neste nome que é sobre todos os nomes, nesse nome que faz a diferença na nossa vida, o nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Parabéns, né? E eles vão ficar aqui à frente e nós vamos ter o privilégio de vir até aqui, né, e cumprimentá-los. Eu só queria e não podia deixar de lançar o desafio de novo para você, o internauta. Temos vários nos assistindo. Obrigado, né, pela sua presença. Mas o desafio é: você quer dar o segundo passo do batismo? Mas será que você já deu o primeiro? E se você já deu o primeiro, faz quanto tempo? O desafio está lançado para que você possa, o mais breve possível, levantar a mão, né? E falar: eu quero passar pelas águas do batismo. Para quem sabe, dentro em breve, você poder estar trabalhando na linha de frente, ajudando e abençoando a igreja. Deus acompanhe, Deus abençoe. Obrigado pela presença de cada um, nossos amigos internautas, que o Senhor possa estar abençoando, e fique à vontade para vir até aqui e abraçar a cada um deles.
como pôde